Nessa segunda parte do nosso treinamento de introdução aos relatórios, nós vamos falar sobre as configurações. O que nós podemos configurar nos usuários e nos relatórios para liberar ou restringir o acesso. É ideal que você tenha o CIMAC treinamento instalado, tenha participado do treinamento primeira parte, conceitos, e tenha cadastros realizados de clientes, fornecedores e de produtos. Além disso, é ideal que você esteja com o sistema também já atualizado, né? Segue um roteiro padrão, que é acessar o link que está disponível aqui na sua tela, baixa o conteúdo das pastas, copia dentro da pasta que é necessário e executa também o SY atualiza. O tempo previsto para essa atualização é de 15 minutos. Antes de entrarmos e verificar os relatórios em si, o acesso às configurações, é necessário a gente perceber que existe um ciclo de acesso aos relatórios. Como que funciona esse ciclo? Primeiro, o sistema analisa as configurações feitas no cadastro do usuário. As configurações são feitas em arquivos básicos, usuários. Todas as liberações que estão ali, ele vai passar por elas para analisar se realmente aquela pessoa pode acessar o relatório. Em segundo lugar, ele vai verificar se existe nivelamento. A partir do momento que existe um nivelamento de relatório, aí vai verificar se o nível daquela pessoa, que vai de 0 a 5, né, é um nível suficiente para estar acessando aquele relatório. Lembrando que esse cadastro ele não é feito em arquivos básicos usuários. Ali você só coloca o nivelamento da pessoa, mas o nível do relatório em si, você coloca no cadastro do próprio relatório. E aí, finalmente, se está tudo liberado para ti, tu consegue acessar aí o relatório, visualizar e talvez editar também. Então, dentro do CIMAC Gestão, quando a gente acessa o cadastro de usuários, nós vamos ter lá na aba geral algumas opções bem interessantes. A primeira delas é clonar relatórios. O que significa clonar relatórios? Significa você agilizar o processo de criação de um relatório novo. Ou seja, ao invés de você precisar selecionar todas as opções e incluir o que vai ou não aparecer, você pega um relatório aproximado daquilo que é seu objetivo e aí você manda clonar para customizar. Novamente, a gente está falando de customizar, personalizar, deixar aquele relatório do seu jeito. Então essa opção é bem interessante, já a gente vai ver aí como que ela atua no sistema. Nós temos duas opções também que estão ligadas ao tipo de usuário. Então a primeira é verificar lucro e resultado. E uma outra que também é interligada a essa é imprimir relatórios gerenciais. Por que eu digo isso? Quando nós vamos cadastrar o tipo de usuário, vai estar lá vendedor, gerência. Então, nem todos os funcionários precisam acessar algum tipo de relatório, né? Um vendedor não precisa ter acesso aos relatórios gerenciais. Então, essas duas opções é bem importante a gente verificar qual o tipo de usuário e qual o acesso que ele vai ter, né? Se acessa lucro e resultado e se pode imprimir relatórios gerenciais. E uma outra opção também é filtrar vendedores vinculados a uma gerência específica. Ou seja, se eu tenho 3 gerentes na loja com equipes de vendas diversas, automaticamente quando eu for emitir um relatório, eu vou emitir um relatório apenas dos meus vendedores, se tiver essa opção aqui marcada e eu for o gerente da minha loja, né? Então, eu não vou conseguir visualizar como está aí a meta dos outros. Nós temos algumas opções simples também. Em relação à aba Contas a Receber, nós temos duas opções, que é acesso a relatórios de crediário de cheques e na aba Contas a Pagar, para verificar relatórios sobre duplicatas. Avançando um pouquinho, na aba aí mais à frente, a gente vai chegar à aba Relatórios e Notificações. Já nessa aba tem algumas opções bem importantes. Aqui, primeiro vai ter apenas visualiza, ou seja, a pessoa não vai poder excluir, não vai poder incluir e nem editar os relatórios que já existem, ela vai só visualizar. E além disso, nós temos algumas opções em relação ao painel de abertura. Essa novidade, né, do CIMAC 6.0 são aqueles painéis que abrem quando você acessa o sistema. Ou seja, aqui você pode desabilitar a amostra daqueles painéis. Além disso,
Nós temos também a opção de habilitar ou não o acesso às notificações que aparecem ali no cantinho, né, quando nós tocamos no balão na barra de tarefas. Então vamos verificar como que é esse funcionamento na prática. Vou abrir aqui o CIMAC, ó. Venho aqui em relatório, só para mostrar para vocês como que está atualmente o acesso, né, do meu usuário. Clientes, análise, veja que aparece a opção incluir, alterar e excluir. Vamos pegar aqui um relatório como esse, ó, clientes em geral ativo, mando imprimir, aparecer aqui como ordenadas informações, imprimir o relatório, mas eu também posso alterar informações dentro dele. Além disso, para esse usuário aqui, ó, já cadastrei já para não aparecer alguns dos painéis, não aparecer a agenda financeira e não aparecer o ranking de vendas. Temos aqui, ó, as notificações que eu tinha comentado. As notificações já estão, ó, habilitadas no caso para esse usuário. Está aparecendo ainda contatos, processamento offline e o estoque de preço. Se eu desabilitar lá, só vai aparecer contatos, tá? Então, vamos fazer esse teste. Eu venho aqui em arquivos, básicos, usuários. Estou utilizando o usuário geral, e aqui em alterar, e aí nós temos as abas. Aqui na aba relatórios notificações, eu estava conseguindo editar os relatórios e vou marcar para apenas visualizar. Agora eu vou desmarcar as notificações, observe que elas ainda estão ali no canto da tela. Em relação aos relatórios, vou desmarcar aqui a opção de edição. Vou lá salvar, sair do sistema e entrar novamente. Mesmo usuário, geral. Observe que agora eu entrei no sistema e já apareceu para mim, ó, ranking de vendas e agenda financeira, que não estavam disponíveis. Se eu vier aqui em relatórios, clientes, análises e tentar editar, não me dá mais opção, só a impressão. Então aqui a gente viu na prática como que funcionam essas configurações. Avançando um pouquinho mais, a gente viu aqui o que eu mostrei agora há pouco também, né? Que na aba relatórios a gente vai habilitar a edição. Se não está marcado apenas visualiza, mas também não está marcado a edição de relatórios, automaticamente aquela pessoa só imprime. Ela não inclui, ela não exclui e ela não edita. E aí, por último, uma outra configuração que é importante a gente observar é na tela principal aqui do cadastro de usuários, o nivelamento do relatório, né, que a pessoa tem acesso. Então, vocês vão verificar bem aqui, ó, entre o limite de desconto e o limite de crediário, tem o nível do relatório. Por padrão, quando se cadastra um novo usuário, o nível de acesso dele vai estar em 0. Né? Por quê? Porque ele não entrou no sistema de nivelamento. A partir do momento que eu quero habilitar para que ele veja ou não algum relatório, aí realmente eu preciso alterar ali o acesso dele. Por quê? Nem todas as empresas vão trabalhar com o nivelamento de relatórios. Ou seja, a pessoa que está cadastrada com um nivelamento de relatórios 0, ela tem acesso aos relatórios de nível 1, que é padrão quando você cria um relatório que ele seja também de nível 1. A partir do momento que você quer editar, você quer fazer esse nivelamento, trabalhar com 2, 3, 4, aí você edita isso tanto no relatório, pode ser na criação dele, ou realmente editando um relatório que já existe, e também editando usuário por usuário. De qualquer forma, é uma ferramenta muito interessante para que se administre
os acessos de quem pode visualizar ou não algumas informações. Vamos praticar um pouco. Então, a gente vai fazer um exercício aqui em relação às coisas que nós vimos nessa aula, que é configurar o cadastro de usuário. Você tiver aí o cadastro de vários gerentes e vendedores ligados àquela gerência, pode testar, né, para mostrar apenas os vendedores que estão ligados à gerência. Vamos testar as funções de visualizar e editar os relatórios para verificar ali se a pessoa pode incluir, pode excluir ou não, e habilitar e desabilitar a visualização de relatórios, como por exemplo, aqueles que aparecem na nossa tela inicial ou as notificações que aparecem ali no balão no canto da tela, na barra de tarefas. Para essa atividade, vai ser dado um tempo de 10 minutos. Então é isso. Você conseguiu aí editar, já é um primeiro passo para que você possa controlar qual o tipo de usuário que vai estar acessando o sistema, e não só isso, mas também quem tem acesso aos relatórios, para que nem todos os usuários saibam de informações que possam ser confidenciais.